Vamos começar agora a explicação da guia Apresentação de Slides do PowerPoint 2007. Nessa guia Apresentação de Slides, como o próprio nome diz, o primeiro indicativo que nós temos é iniciar a apresentação de slides. E aqui diz, iniciar a apresentação de slides do começo ou do slide atual. Se eu escolher do começo, é a mesma coisa do que usar a tecla de atalho F5. E ele vai iniciar a apresentação de slides a partir do primeiro slide dessa apresentação. Se eu escolher do slide atual, é a mesma situação de pressionar a tecla de atalho Shift F5. E ele então vai começar a apresentação a partir do slide atual. Nesse caso é muito importante lembrar essas diferenças de tecla de atalho. Quando eu pressionar F5, começa a apresentação a partir do primeiro slide. Quando eu pressionar Shift F5, começa a apresentação a partir do slide atual. Então, se eu estiver no slide 3 e pressionar do slide atual, a apresentação vai começar a partir do slide 3. Se eu estiver no slide 3 e pedir iniciar a apresentação do começo, mesmo estando no slide 3, a apresentação vai começar a partir do primeiro slide dessa apresentação. Vamos fazer esse teste, então, na prática. Observa, eu estou com o slide 3 selecionado. O meu slide 1 é este que você está vendo agora. O slide 3 é esse que tem a imagem do koala. No slide 1 não tem a imagem do koala, no slide 3 tem a imagem do koala. Eu estou no slide 3 e vou pedir para iniciar a apresentação do começo, clicando agora. Percebe que mesmo assim ele começou do primeiro slide. Eu estava no slide 3 e ele começou do primeiro slide. A partir daí ele foi para o slide 2 e posteriormente, claro, para o slide 3. Vamos fazer a mesma situação, só que agora pedindo do slide atual. Então, o slide 1 está aqui e eu vou clicar novamente no slide 3, só que agora vou escolher do slide atual. E ele então inicia a apresentação do slide atual, que é o slide 3. É importante sempre lembrar a diferença de tecla de atalho. Do começo, F5 e do slide atual é Shift F5. Além disso, nós podemos também realizar outras situações de configuração. Por exemplo, eu tenho o slide 1, o slide 2, o slide 3 e o slide 4. Vamos imaginar que eu não quero, na minha apresentação, o slide 2. Então, eu posso selecionar o slide 2 e escolher ocultar slide. Observa, eu vou ampliar a visualização para que tu possa enxergar melhor. Aqui eu tenho ocultar slide. Bem, vamos fazer isso então. Selecionei o slide 2, que eu não quero mostrar na minha apresentação, e cliquei em ocultar slide. E agora eu vou começar a minha apresentação do começo. Está aí o slide 1 e logo depois passou direto para o slide 3. Percebeu? Não mostrou o slide 2, porque eu tinha marcado ele como ocultar slide. Agora eu posso selecionar novamente o slide 2, desmarcar ocultar slide, e é o que eu vou fazer agora. Escolho o slide 2, desmarcar ocultar slide, e agora eu vou iniciar a apresentação do começo. Vem o slide 1 e agora sim aparece o slide 2 e só posteriormente vem o slide 3. E depois, é claro, vai vir então o slide 4, finalizando a minha apresentação. Então nós podemos também selecionar alguns slides e ocultar esse slide, porque justamente a gente não quer mostrar num determinado momento da apresentação. Essas são as explicações mais importantes dessa guia Apresentação de Slides. Porém, tem uma explicação aqui nessa guia Apresentação de Slides, que nós estamos explicando agora, que se chama gravar narração. Esse recurso permite, à medida que tu vai passando a apresentação, gravar uma narração de áudio, que será também colocada na apresentação de slides. Um outro recurso interessante também é o testar intervalos, que permite fazer com que a apresentação seja testada antes de efetivamente determinar um tempo de transição. Como, por exemplo, eu gostaria de saber quanto tempo é necessário para o slide 1 ficar sendo apresentado e as pessoas conseguirem ler o seu texto. Quanto tempo eu preciso para o slide 2 ser apresentado para que as pessoas consigam ler o seu texto? E assim por diante. Qual é o tempo necessário para que cada slide seja apresentado num tempo específico? Eu poderia determinar esse tempo manualmente, mas também posso usar o testar intervalos, como vou fazer agora. Clicando em testar intervalos, ele inicia, e observa aqui na parte superior, um ensaio. E nesse ensaio eu tenho 2 cronômetros, um indicando a duração e o tempo de cada slide e outro indicando a duração de toda a apresentação.
O que eu faço então? Agora eu passo para o próximo slide e o primeiro cronômetro zerou. E o segundo cronômetro continuou contando porque é o tempo de toda a apresentação. Passo novamente, zera um cronômetro e o outro continua contando. Assim que eu passo para o quarto e último slide, zera o primeiro cronômetro e o outro continua, até finalizar tudo. Quando finalizou tudo, o PowerPoint me apresenta uma mensagem, que eu vou ampliar para que a gente possa ler. O tempo total da apresentação de slides foi de 34 segundos. Quer dizer, ele conseguiu, então, cronometrar o tempo necessário da minha apresentação. E ele pergunta, deseja manter os novos tempos de slides quando exibir a apresentação? Se eu indicar sim, aquele tempo que eu defini para cada slide ficar sendo apresentado vai automaticamente ser determinado sem que eu precise pressionar nenhuma tecla. De tanto em tanto tempo, ele mesmo vai passar de um slide para outro de acordo com os tempos que eu realizei no testar intervalos. Portanto, eu vou indicar sim para essa operação e agora vamos realizar então o início dessa apresentação do começo. Percebe? Esse primeiro slide, eu no testar intervalos deixei um tempo bem maior, ficou um tempo bem grande. E eu não vou tocar nada, nenhuma tecla do teclado, e após esse período bem grande, ele automaticamente vai passar para o próximo slide. Isso faz com que, observe, passe agora ao segundo slide, esse já vai ter um tempo menor, que é o que eu defini, ele já vai passar aí para o terceiro slide, que eu também defini aquela animação, e um outro tempo de transição, passando finalmente para o quarto slide, até finalizar a apresentação. Bem, esse tempo que ficou agora da apresentação foi um tempo definido automaticamente de acordo com o testar intervalos. Então, quando tu usa o testar intervalos, tu pode definir um tempo de transição específico e diferente para cada slide. E, posteriormente, é só rodar a apresentação que ele vai respeitar esse tempo individual de transição definido para cada um dos slides da apresentação. Essas são as principais funcionalidades, então, que nós temos na guia Apresentação de Slides do PowerPoint 2007.